nossa caminhadinha e voltar para dentro de casa, ficar quietinho, aguardando as próximas medidas governamentais e respeitando o que eles falam, né? Nós não podemos ficar a menos de 2 metros de qualquer pessoa e nos reunirmos com mais de 5 pessoas. Tem isso proibido aqui, é lei agora. Essa grade vermelha em volta das árvores, vocês veem, é obrigatório aqui quando se faz alguma reforma ou construção. As árvores têm, por lei, que serem protegidas, para que nada afete as suas raízes. Isso é fantástico aqui. Pois é, estamos aqui passeando, aproveitando esse raro dia de sol depois de meses de neve, gelo, ventos de 50 km por hora. Uou, que coisa boa! Até que não está tão ruim. Um ventinho Ventinho gostoso. Os passarinhos voltaram a cantar. Exato. Não As tem trânsito. A natureza está se recuperando. Agradecendo essa pausa. Que seja uma pausa boa para todos nós, que possamos estar revendo as nossas prioridades e quando a gente pede para voltar ao normal, espero que o normal seja o novo normal, o novo a ser reinventado por todos nós. Grande abraço de coração. Vídeo lá no YouTube, continuar a falar sobre Paul Healy, os discos voadores e o que tudo isso tem em relação com o que está acontecendo no nosso mundo. Tudo está interligado. Não existe como separar religião, separar política da ufologia. Todas elas estão interligadas. Tudo tem a ver. Há uma grande interferência na política de todos os nossos países. De uma forma global, o mundo está sendo atingido por algo muito, muito grande. Vamos ver como é que vamos sair dessa. Tá ficando interessante o jogo. Nós estamos no meio de uma jogada que ainda não entendemos. Esse xadrez ou esse poker é muito complicado. Ninguém sabe qual vai ser a próxima jogada. Sabemos que os resultados não vão ser muito bons daqui para frente. Vamos ter que fazer uma grande readaptação. Agora, vendo a natureza explodindo aqui como está, com as flores voltando a nascer, a grama ficando verde, um céu azul, a gente tem esperança. Tem esperança sim, que vai surgir uma luz no final desse túnel. Essa não é, como eu disse, a primeira vez, nem a última que nós vamos enfrentar uma crise. E vamos ter histórias para contar, muitas. Até já, lá no YouTube. Olá, pessoal. Bem, pois é, espero que vocês estejam bem, né? Nós aqui aproveitamos para dar uma volta na rua. Não é proibido ainda andar na rua, desde que você mantenha a distância de 2 metros no mínimo. A multa pode chegar a $5.000, é $500 a 5.000. Em parques que estão todos eles fechados, com essa quantidade gigantesca de parque que tem por aqui, não podemos frequentar nenhum deles. Se aproximar de uma pessoa e fazer uma queixa, pode ser preso, e aqui a polícia não é de conversar muito. Mas nós não fizemos nada ilegal, nós fomos passear na nossa rua, as pessoas quando vêm e vão cruzar conosco, elas se afastam, não é? Para poder aproveitar um dos raros, né? Faz tempo que nós não vimos um dia tão bonito com sol, hoje também está um dia de sol bonito, temos céu azul, a temperatura agradável, 10 graus, nossa, maravilhoso, ventinho frio, mas mantendo um espírito alegre, mas com uma preocupação muito grande sobre tudo isso que está acontecendo. No Brasil as coisas são diferentes, como eu falei anteriormente, vocês têm uma outra realidade política, social, econômica, etc. Aqui no Canadá as coisas estão se apertando cada vez mais, nós estamos isolados do mundo inteiro, fechados, o país não tem como você sair daqui para lugar nenhum mais.
a não ser clandestinamente. O governo, a cada dia que passa, vem tomando medidas que vai apertando o cerco. Ainda não há um lockdown, um mandatório sobre ficar preso em casa mesmo, como na Espanha, que está bem pior, mas a situação não é agradável. O Canadá tem mantimentos, nós temos os food banks, eles fornecem uma caixa de comidas, é impressionante o que vem, dá para 2 pessoas ficarem 15 dias numa boa, um mês, poupando, né? Então as empresas estão paradas, tem demissões acontecendo para todo lado, os proprietários de casas estão entrando em negociação, os landlords, né? Mas está assim. Eu tenho acompanhado pelos jornais, tenho acompanhado pela mídia. Eu não assisto televisão há muitos anos, não dá para assistir porque a imprensa é uma miséria. A imprensa hoje ela virou a nossa inimiga. Uma grande parte das mortes atribuídas a essa porcaria elas são falsificadas, né? Tudo agora parece que a causa é essa pereba, né? O cara tem câncer, leucemia e tudo, morre, já trocam toda a história, né? Então nós estamos nessa expectativa, sabemos que algo grande está acontecendo por trás disso tudo e não é nenhuma brincadeira, né? Boa parte do planeta está paralisada, boa parte das indústrias, a totalidade das indústrias estão paralisadas, as indústrias de turismo, fábricas, tudo paralisado. Estamos enfrentando uma coisa muito grande. Eu vou tentar, enquanto tem internet, a internet está caindo, já é a segunda vez que eu tento postar esse vídeo e não consigo. Então, se eu conseguir, vai ser ótimo. Mas está complicado. Eu vou tentar falar agora de um grupo que tem sido comentado muito nas redes sociais, que tem a ver com essa grande história que nós estamos vivendo, que é o QAnon. A introdução do livro dele, eles começam, não é ele, são várias pessoas que escrevem. Você vai ver no prefácio uma lista de nomes que são códigos, não são nomes na verdade. Eles começam assim: este livro é dedicado a todos aqueles que estão procurando a verdade, aqueles que estão se perguntando por que a condição deste mundo é tão desequilibrada, que querem olhar para trás das ilusões e mentiras, aqueles que veem a injustiça no mundo e exigem justiça. Este livro foi escrito como uma contribuição para a luta contra a injustiça e a esperança interminável em um futuro melhor. Você não está sozinho. Ainda há coisas boas neste mundo. A verdade está lá fora e dentro de você. Pois é, e eles continuam. Eu vou fazer um resumo do livro, são 2 livros, vou fazer um resuminho, depois quem quiser que aprofunde a pesquisa. O termo Deep State, ou Estado Profundo, existe há anos, mas só decolou como parte do folclore conspiracionista americano lá por volta de 2016. O termo foi usado em pequenos círculos, mas para espalhar boatos, né? Boatos conspiracionistas que se opunham aos candidatos democratas ou liberais ou socialistas, como vocês quiserem chamar. Em 2017, após a sua posse, o presidente Trump e sua equipe começaram a usar o termo com mais frequência para descrever grupos ou pessoas que se opunham a ele ou à candidatura dele. Os estudos sugerem que o Estado Profundo teve sua origem em 1947 como resultado da criação da NSA, a National Security Agency, e a Lei de Segurança Nacional, assinada então pelo presidente Truman na época. Foi assinado como um mecanismo de auxílio no combate à guerra na Guerra Fria. Naquela época havia a União Soviética e a China, os grandes inimigos. E foi criado então em segredo e mantido em segredo por mais de 10 anos. E esse departamento foi crucial para o início das políticas de segurança que viriam a surgir logo depois em cima dessa lei. E eles continuam: todo o mal do nosso planeta é causado por uma cabal de elites internacionais. Cabal, não é Cabalá. Cabal é uma organização secreta. Cabalá é um lado místico do judaísmo. Eu frequentei a Cabalá há muito tempo. Conheço bem, conheço. Então ele diz que esse mal é causado por uma cabal de elites internacionais, e esse grupo composto de personalidades de toda a ordem, seja no cinema, política, indústria, na indústria farmacêutica, nas fábricas de armamento, nos bancos, nos partidos democratas, liberais, em parte das agências de segurança e inteligência e tal. Toda essa raça, né? Inclusive a mídia, que é a principal responsável de propagar, estabelecer e fazer a lavagem cerebral das pessoas,
Então ele diz que esse estado profundo estaria por trás de todos os eventos, alguns bem violentos que nós lembramos bem, eu não preciso citar aqui, que chocaram nossa sociedade nos últimos anos e que vem causando transformações em nossos hábitos e estilo de vida. Quem viaja de avião sabe o inferno que é. Você ficar naquela fila, você revistar em toda a sua bagagem, etc., não poder levar uma garrafinha d'água. E quem provocou isso não foram os chineses. Pois é. A mídia mundial, né, falamos, está entupida deles. Não existe hoje um jornal isento. É muito difícil. Aí eles continuam. Como é que nós vamos lutar contra um grupo tão poderoso? Será que nós podemos lutar e reagir? Eles continuam dizendo, se eu te dissesse que algo já está sendo feito, que um grupo começou a se mover para combater o estado profundo. Eles dizem que Trump foi selecionado por um grupo especial de entidades poderosas ligadas a grupos militares que estariam cansados das maquinações desse estado profundo e escolheram ele porque ele era rico o suficiente para não ser corrompido ou comprado. Pois é. Pois é, então nós vemos aí com relação ao presidente Trump, que está no topo dessas histórias todas, né? O presidente, uma das nações mais poderosas do planeta, mais poderosa militarmente, com certeza. E nós vimos que ele está liderando uma operação para desmantelar esse estado profundo, descobrindo seus membros de alto escalão. É o que corre na rede, por aí, nos bastidores. No entanto, esse foi apenas o começo e apenas algumas mensagens enigmáticas foram suficientes para aumentar 10 vezes, né? A coisa tomou um vulto incrível, né, em cima dessa teoria da conspiração, porque na verdade ninguém sabe quem é o que não. Nem o que, nem onde eles estão. Eles não têm cara, eles não têm rosto. O movimento que não está saindo das plataformas da internet e entrando nas nossas vidas diárias, né? Desde eventos de festival de pizza, rock, etc. Você vê boné, camiseta, tudo quanto é tipo de gift, né? Com a marca Canon. Muita gente está ganhando dinheiro com isso. Nos comícios do presidente Trump também. Então a extensão do movimento Canon é abrangente, ele ganhou forças no meio de comunicação e agora qualquer um sabe, né, o que é isso, tem sido colocado nesse mundo das conspirações. Eles trabalham com muitos códigos, mensagens codificadas, referências, conceitos obscuros, né? E esse mais novo livro deles é de 2019, veja bem, foi antes da crise que nós estamos vivendo. Eles já tinham colocado uma quantidade de códigos que as pessoas entendiam que aquela mensagem vinha deles. Isso já pode ter mudado completamente. Eles dão um guia, né, que ajuda a classificar a complexa rede Canon. E essas listas de termos e conceitos, né, foi reunida para ajudá-lo a entender melhor nesse mais novo livro. E para ver aonde que você está se metendo também. Né? Esse livro que eu estou falando, comentando com vocês, é a Batalha pelo Planeta Terra e por Nossas Almas, o Despertar começou. Então, eles falam, código 187, por exemplo. Eu não vou dizer todos não, tá? Quem quiser vai pesquisar, porque a coisa é bem comprida e não dá para ficar falando aqui. O 187 é usado como equivalente ao assassinato na cultura popular, está enraizada na seção 187 do Código Penal da Califórnia, que é a seção para assassinatos. Em seus lançamentos, o que usará 187D como uma maneira de indicar que os números que foram alvos e mortos pelo Estado Profundo. Eles mandam matar várias pessoas, ou suicidam, né? Assassinatos de pessoas, né? Tem o 4chan, o 4chan, é uma plataforma, um site de imagens em inglês, dividido em vários quadros, com variedade de tópicos, focos, assuntos, você pode postar qualquer coisa lá. O 4chan era uma plataforma que publicava fotos e compartilhava conteúdo sobre anime e mangá. Eu gosto muito. A plataforma agora abrange mais tópicos, como música, literatura, esportes, política. Agora no meio eles sempre colocam um códigozinho que alguém captou e sabe o que está acontecendo, né? Então, todo o movimento que não começou nesse site, né, nessa plataforma, no Anonymous, e também um terreno fértil para a criação de memes culturais e brincadeiras na internet. Tem o 555, né, 555. É uma comunicação de rádio dizendo que indica alto e claro, né, que para os seus seguidores que eles
que há uma operação especial em andamento sob direção e liderança do presidente. Isso pode sugerir uma ação contra o Estado Profundo. E vai por aí, a coisa é gigantesca, né? Então, eles continuando lá no livro, eles sabem que o presidente não pode fazer isso sozinho. O ato de desmantelar esse deep state, essa raça ruim pra caramba, de tornar a América grande é complicada, precisa de vários aliados. A grande mídia considera tudo isso uma teoria de conspiração louca, a maior que já atingiu os Estados Unidos. A história por trás do movimento desses elementos dá um fantástico filme de espionagem, né? E real. Existe uma sociedade composta, secreta, né? Composta de pessoas mais poderosas e ricas do mundo. Eles são os maus. A gente sabe disso. Não é de hoje que a gente comenta sobre as poucas famílias que dominam o planeta, as grandes corporações, essa turma do mal que fica nos bastidores e você nunca vai ver a foto deles. Em nenhum festival, em nada. Eles são do mal. Psicopatas que têm o poder. Se você coloca um psicopata no poder, acabou. Esse cara não vai ter pena de ninguém. Ele tá nem aí para a humanidade. Ele não tá nem aí para o teu irmão, para tua irmã, para tua esposa, tua avó, para ninguém. O propósito deles é o poder pelo poder simplesmente. Esses caras são dominados por arcontes. Quem buta, entra ali naquela cara, vem e encaixam ali naquele corpo, naquele cavalo, e aí eles fazem essa merda toda que nós estamos vivendo no planeta. Então nem aí para a miséria da África, para as favelas, para ninguém, para os refugiados, eles não se interessam. Quem conheceu o psicopata, quem conhece ou quem é da área, sabe muito bem como é o comportamento de um psicopata. Agora, dê para ele poder e dinheiro. Já era, meu compadre, como se dizia no Rio de Janeiro. Dançou. E é isso que acontece com essa turma que está em Hollywood, que está na política. Você vê presidente, o cara poderia distribuir riqueza, transformar o mundo numa coisa melhor, mas não faz, porque não interessa. Não está nem aí, não sente, eles não têm esse tipo de sentimento. Eles não têm censura e não têm arrependimento. E eles chegam ao poder porque são inteligentes, muitos deles são muito bonitos, eles são comunicadores incríveis, e convence os idiotas a votarem neles. Então a democracia é usada como arma contra ela mesma. Os idiotas na antiga Grécia eram aqueles que não tinham condições para votar. Ou eram muito pobres, ou eram burros mesmo. Porque o que acontece é que quando num país como o Brasil se elege um palhaço 2 vezes com uma fantástica votação, você vê como a democracia está errada. Alguma coisa tem que mudar. Se o capitalismo tem erros incríveis, o comunismo é muito pior. Mas a democracia tem falhas e brechas que permitem isso. Um menor de idade pode votar, mas não pode dirigir um carro. Você consegue dominar a cabeça de um menor, de um teen, de um adolescente, muito fácil, induzi-lo a votar em você. É aí essa desgraça que está o mundo. Mas foram eleitos democraticamente. Democraticamente, exato. Estamos vendo aí a história, mostrando o que está acontecendo, né? Pois é, isso é um ponto para meditar, né? Já me perguntaram o que eu sou, já me chamaram de tudo aqui no canal, de reacionário, nazista, etc. Eu sou monarquista, moro no Canadá e amo a minha rainha. E a minha esposa também é monarquista e ama o rei Wilhelm, da Holanda. E PT. Cada um escolhe o seu lado, eu já escolhi o meu. É simples assim. Vamos ver que os democratas são no poder em quase todos os países do mundo. E os governos democratas têm sido uma desgraça. São eles que promovem toda essa porcaria que está acontecendo no nosso mundo, disfarçados de democratas, que eles não são democratas coisa nenhuma, não é? Nós temos aí os Rothschilds, os George Soros, que têm dinheiro e poder pra caramba. É ilimitado o dinheiro que eles têm. Eles se infiltram em todos os lugares, eles criam as Greta Thunberg da vida. Aliás, onde é que ela anda, né? Está sumida. Financia Greenpeace, uma agência midiática, que não fez nada de prático até hoje. ONGs, milhares e milhares de ONGs infiltradas em todos os cantos. Cadê as ONGs trabalhando aí nessa crise? Eu não estou vendo quase nenhuma. Estou vendo na Holanda alguma coisa. Pois é. De fato, a única... nós temos essa turma toda é a casa do mal, né? Eles podem ter decepcionado alguns seguidores, mas eles conseguem uma simpatia incrível. Estão enfiados em todos os segmentos da nossa sociedade no mundo inteiro, né? Mas com o esforço que tem sido feito agora na mídia e de várias as linhas da sociedade para descobrir quem é o que não é?
andam dizendo que saiu do controle, que deu tudo errado, já colocaram alguns atos violentos associados a esse grupo, mas é tudo fabricado, né? Eles já perderam vários seguidores com isso e tal, mas a imprensa continua batendo neles, né? Mas eles continuam aí. Eles continuam, o YouTube tem removido vídeos, os usuários têm sofrido censuras quando compartilham histórias sobre eles, etc., no Twitter. Então, nesse livro eles falam, será que esse fenômeno está prestes a morrer e virar pó? Então, qual é a situação? Eles se consideram como uma fênix, que é um pássaro que ressurge das cinzas. Eles têm suas ramificações sempre recodificadas, mas continuam trabalhando. Eles acham que o que nós podemos fazer é essa luta escondida, subterrânea. Tudo é possível e necessário na guerra para libertar a humanidade, né? A espécie humana está num ponto de inflexão. Quando ela é forçada a escolher entre um governo fascista da nova ordem mundial, comprometido com o rápido despovoamento do mundo, redução populacional, né? Ou tomar uma reação. O Paul Hillen, no livro dele, que eu tinha comentado sobre ele demonstra, ele é cristão, ele demonstra que Deus está vivo, está bem, e ele está em toda parte, né? Deus é uma frequência. Ele diz que a escolha é da humanidade. A humanidade pode escolher entre as trevas e a luz, né? Significa desistir das armas atômicas, substituir a economia do petróleo por uma economia, por uma energia limpa, porque já existe essa tecnologia, né? Levar acabar com esse monopólio do petróleo, o petróleo deixar de ser uma commodity, né? Ele acha que essa energia, o Paul Hillen foi ministro da Defesa, está bem por dentro do que ele está falando. Ele deu uma entrevista anteontem aqui no podcast. Eu estou traduzindo a entrevista dele, ver se eu consigo colocar para vocês ver o que ele falou, mas não é muito diferente do que está aqui no livro dele. Ele disse que a energia limpa já foi desenvolvida já na década de 60, já havia equipamentos prontinhos para isso, em cima do que Tesla desenvolveu e outros cientistas e outros pesquisadores e inventores dos Estados Unidos e pelo mundo. Os governos produzem um dinheiro e ele diz aqui que 34% de todo o dinheiro do mundo vai para essas 62 famílias bancárias dessa elite que domina o planeta, né? Ele acha que teríamos que fazer uma reconciliação, seja em aspecto político, aspecto racial, aspecto religioso, principalmente. Nós também matamos por causa de guerra, tá? A guerra continua lá no Oriente Médio, por causa de deuses, né? Eles não ajudam em nada, nunca apareceram aí para resolver nada. Não tem ser de luz nenhum descendo para nos ajudar. Nós vamos ter que nos virar por aqui sozinhos. Mantendo a fé e a esperança, sim. Mas não tem nenhum Aldebaran, e eu não consigo, toda vez eu falo, cadê esses caras? Cadê os seres de luz? Eles não estão aí, nós estamos no meio das trevas mesmo. O planeta está parando, tem gente desempregada, havendo fome, nós estamos à beira de um colapso total. O Canadá está fechadíssimo. Cada hora vem uma notícia. Agora já é proibido andar mais que 2 pessoas. Já não podem ser mais que 2 pessoas. Da cadeia, da mesma família, tudo bem, mas mantendo afastamento, não pode se misturar com outros. Isolamento social total. E as notícias é que nós vamos assim até maio ou junho em algumas províncias. Vocês podem imaginar o que é isso? O Brasil está diferente um pouco, hein? Pois é. Então nós vamos vendo que ele recomenda o faturamento imediato da perfuração de petróleo offshore, a mobilização mundial imediata para renovar as fontes de energia, etc. É isso que todo mundo sabe. Quem tem um pouquinho de inteligência sabe disso, né? Ele fala sobre o sigilo de mais de 65 anos de desinformação. E ele como ex-ministro e político ainda atuante, está com 96 anos, ele fala sobre os visitantes de outros reinos e sua tecnologia e a extensão de sua colaboração. Existe uma interferência, ele reafirma e não volta atrás, que existe uma interferência sim. Mas muito dessa interferência era quando chama o do mal, não é o do bem. O do bem não interfere. Fizeram um acordo com a turma errada. E é essa turma errada que está por trás disso. Isso é o que ele fala do livro dele. Em mais de 65 anos de participação e observação de sistemas políticos e econômicos, começando com a Grande Depressão, que se estende até a Segunda Guerra Mundial,
a era pós-guerra, a esperança de uma vida melhor, veio a Guerra Fria, a subjugação da democracia pela oligarquia, que às vezes que eu falei com você, a democracia morreu, na verdade, e a militarização sutil e contínua dos Estados Unidos, que virou uma potência militar, e dos outros países também. Ele analisa que acredita que ter errado, né, que a política errou no mundo com a sua economia. E sugere que medidas radicais deveriam ser introduzidas para uma cultura universal de paz e cooperação. Isso tudo é teoria, mas é também o que eu penso, eu acho que todo mundo pensa. Ele continua, quando as pessoas dizem todos os dias do mundo está uma bagunça terrível, eles não estão apenas falando a verdade, mas são culpados de um eufemismo. Quase tudo o que fazemos está errado. Nós mesmos, todos nós. E quase todas as principais políticas devem ser revertidas, nos levando em direção a um precipício. É apenas girar o volante. Ele diz que girar o volante um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda não vai salvar ninguém. Tanto faz ser esquerda ou direita. Só uma reviravolta completa vai ajudar a gente a criar uma nova direção. Né? Então é isso. Para encerrar aqui a história do Paul Hiller, aqui segundo Edgar Mitchell, que foi um dos homens que estiveram na Lua, ele fala: a história do Paul Hiller é uma contribuição importante para a literatura da civilização ocidental moderna, e sua experiência no governo e seu interesse por essa exopolítica e de sustentabilidade são fantásticos e extremamente significativos no seu discurso atual. Ele foi do Apolo 14, né? Então é isso que eu tinha para conversar rapidamente. Fiz um vídeo rápido, porque a internet andou caindo, ela vai ser reduzida, está sendo reduzida. Durante o dia ela flutua, né? Fica difícil. Eu perdi um vídeo inteiro que eu gravei, que eu não tinha ainda registrado ele foi apagado simplesmente. Não foi por censura, foi por queda da internet, por enquanto, né? Mas há uma censura funcionando sim. Bom, é isso aí. Eu vou voltar assim que puder para continuar a falar com o Paul Hiller e vou aproveitar para traduzir mais alguns trechos dos livros dele, dos livros mais novos, para conversar com vocês. Mantenham-se alertas, com espírito alegre, na medida do possível, não percam a esperança. Eu repito sempre, essa não é a última crise, não teremos várias. Pode ser o início de uma grande transformação, né? Nós vamos passar, os sobreviventes, e vamos ver um novo mundo surgindo aí, e a luta para tirar essa canalha do poder. Eles estão no poder, destruindo tudo o que nós temos de cultura, tudo que nós temos de sociedade. As bases da nossa sociedade estão sendo destruídas. Essas bases da sociedade, como a família, como tudo isso, podem resistir, devem resistir, né? Porque será a base de um novo mundo. Não pode existir um mundo sem essas bases fundamentais, né? O que temos que destruir são as barreiras político-ideológicas, as barreiras financeiras e essas barreiras religiosas terríveis que nós temos, raciais, né? É um planeta só, com uma só civilização aqui, os terráqueos. Nós, por enquanto, não somos exemplos para ninguém. Como eu disse, se eu fosse um ET passando por aqui, eu ia passar longe. Não me interessa. Esses caras são loucos e são selvagens. Eles se matam ainda entre eles por deuses que não existem. São entidades horrorosas. Deus é uma frequência universal. Ele nos criou tão bem, com capacidade para fazer tudo isso, né? E criar coisas belas, sinfonias. Os seres humanos são pessoas maravilhosas na ciência, nas artes, em tanta coisa legal. Os anjos nos invejam. Até já, hein?